Oi pessoal, mais um videozinho sobre função quadrática. A função quadrática é representada pela fórmula y igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, ou o f de x igual a x a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. O f de x e o y são iguais. Às vezes são representadas com f de x, às vezes é representada pelo y. As duas fórmulas são iguais. Sempre com a diferente de zero. Se o a for zero, deixa de ser a equação quadrada. Passa a ser uma equação do primeiro grau. Uma notação geral, a gente trabalha assim, f de x, no qual r em r. Essa setinha a gente lê em. Então, f de x, função f de x, r em r. Sobre os elementos da função quadrática, se tem que o a, o b e o c são coeficientes reais e o c é um número sem o x. Pode observar que ele é o termo independente e que o a acompanha sempre o x ao quadrado e que o b acompanha o x. Há de se perceber isso porque às vezes, como as ordens das parcelas não alteram a soma, o c pode vir antes, o b pode vir no meio e o a pode vir no final, não importa. Como que eu localizo eles? Olhando para o x. X ao quadrado sempre vai ser o valor do a, o b vai sempre estar o valor do x e o número que tiver sem o x ao lado é o c. Entendendo isso, fica fácil manipular os dados. Observe. A, B e C são coeficientes reais. O C é o número sem o x. Ó, o C é o termo independente. Nesse vídeo ainda a gente vai estudar raiz ao zero da função quadrática. Nesse caso, basta apenas fazer o f de x igual a zero. Você vai encontrar a raiz, ou o famoso zero da função. No caso, se a notação estiver vindo com y, é y igual a zero. Para tanto, se faz necessário usar duas fórmulas básicas, o delta e o Bhaskara. O delta, como todos já viram lá no vídeo de equação do segundo grau, é b ao quadrado menos 4ac. E a fórmula de Bhaskara também lá no vídeo de equação do segundo grau, que tem nesse humilde canalzinho que eu tenho aqui, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Vamos também trabalhar aqui o gráfico da função quadrática, que é uma parábola. Toda vez que falar em gráfico da função quadrática, é uma parábola, já que na função afim ou do primeiro grau é uma reta, a do segundo grau é uma parábola. E ela vai apresentar de três formas, sempre de três maneiras. 6 maneiras no caso, né? Ela vai estar relacionada ao valor do a e dos delta. Por exemplo, quando a concavidade é para cima, é porque o a é positivo. Quando o a é positivo, sempre vai ter essas concavidades para cima. E quando ele vai, assim, cortar em dois pontos distintos no eixo do x, que a gente vai chamar de x1 e de x2, quando o delta for maior que zero, ou seja, quando ele for positivo. Quando ele vai cortar em um único ponto do eixo do x, que a gente chama de raiz reais dupla, que x1 vai ser igual a x2, quando o delta for igual a zero, ou seja, nulo, né? E quando o delta for menor que zero, e o a continuar sendo positivo, a parábola, a concavidade é para cima, mas não tem relação com o eixo do x, porque não há raiz em conjunto reais, né, em números reais, para uma equação com delta negativo. Vocês perceberão que vai existir essa raiz, mas em outro contexto, não em números reais. Então aqui tem três condições para o a positivo. Para o a negativo,
nós temos concavidade para baixo. Para essa condição, o A tem que ser menor que zero, como eu já disse, né? Tem que ser negativo. E novamente, os deltas se repetem, né? Para duas raízes reais distintas, o delta maior que zero. Para o delta igual a zero, vai ter um ponto, ou seja, vai ter x1 igual a x2. E para delta menor que zero, como já foi dito, não há raiz em reais. Vamos para o próximo. Vamos ver aqui a raiz ou zero da seguinte função. X ao quadrado menos 5x mais 6. A princípio, precisamos identificar os números reais. Por exemplo, o A é o menos 1. Não aparece aqui, ó, mas é o menos 1. O B é o menos 5. Lembra que a gente falou que é o que acompanha o x? E o C é o termo independente. Não tem o x, é o 6. Primeiro passo feito, vamos aplicar a forma do delta, como a gente falou. O delta é b ao quadrado menos 4a vezes c, ou antes de Cristo. Quem é o b aqui? É o menos 5. Então fica delta igual a menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o A é o 1, e o C é o 6, vezes 6. Agora é só fazer a conta. Aqui dá 25, e aqui dá 24. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. 25 menos 24 dá 1. A gente encontrou o delta 1. Lógico positivo, e ele maior que 0. Pelo que a gente falou, vai cortar o eixo do x em dois pontos distintos. Mas vamos para o Bhaskara encontrar os pontos. Aqui. O Bhaskara é menos b. Como a gente colocou o b menos 5, a gente vai fazer o jogo de sinal já aqui, ó. Menos com menos vai dar mais, então dá mais 5. Mais ou menos a raiz de delta. Delta é igual a 1, então colocou 1. O 2 é da fórmula e o A é o 1, então 2 vezes 1. Beleza. O próximo passo é organizar as ideias. 5 mais ou menos a raiz de 1 é 1, e 2 vezes 1, aqui ó, 2. Beleza. Como tem dois sinais, um mais ou menos, a gente vai fazer x1 e x2. Eu vou utilizar aqui a aplicação do x1 por sendo sinal de mais. 5 mais 1 sobre 2. 5 mais 1 sobre 2 dá 6 sobre 2, que dá 3. Ó. E o x2 vai ser o 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1 sobre 2 dá 4. 4 sobre 2 dá 2. Então, conjunto solução para esse problema é x1, 3 e x2, 2. Vamos para a próxima. Vamos fazer mais uma zero da função para sacramentar o conteúdo aqui. Nesse caso, vamos tirar novamente os valores reais. O A aqui é menos 1. Já sabe que o A é negativo. Se fosse jogar no gráfico, a parábola é para baixo. O B, 2 positivo. E o C é no termo independente, é o 1. Só que nesse caso, negativo. Quais são os passos a ser feito? Delta e Bhaskara. Vamos fazer. O delta, como você já sabe, a forma é o b ao quadrado. Então, 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o A. O A é menos 1. Põe parênteses para não errar os sinais. Vezes o C. Também põe parênteses para não errar o sinal. No caso aqui eu tenho 2 ao quadrado dá 4. Fazendo o jogo de sinal, menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Então aqui ficou menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Então, olha, o delta deu 4 menos 4, que o delta foi igual a
0. A gente aprendeu logo no início do vídeo que quando delta é igual a 0, o gráfico vai cortar o eixo do x em apenas um ponto, né? x1 e x2 serão iguais. Vamos para o Bhaskara. O Bhaskara, como já foi dito, x é igual a menos b, já que o 2 lá é positivo, fica menos 2, mais ou menos a raiz de delta. Depois, com o tempo, não precisa jogar a raiz de delta, já resolve logo. Mas por enquanto vamos deixar 2 vezes o A é menos 1, então 2 vezes menos 1 dá menos 2. Vamos evoluir aí no pensamento. Então ficou menos 2, mais ou menos a raiz de 0 dá 0 mesmo, sobre menos 2. Aqui nesse caso, x1 vai ser igual ao x2, como a gente já viu. O 0 não interfere, então vai ficar menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Só que tem um menos aqui, então fica mais 1, né? Dá menos e menos do A aqui, com um positivo. Então x1 é um positivo, x2 é um positivo também. A gente coloca aqui o conjunto de solução. X1 igual a x2, que é igual a mais 1. Vamos mostrar agora o gráfico da função, como ficaria. O gráfico da função quadrática. Geralmente a gente vai precisar de uma tabela de valores para atribuir uma função quadrática, para montar uma função quadrática. Vou repetir aqui as funções resolvidas. F de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, que vai ficar fácil montar um gráfico, já que a gente conhece o zero da função. O zero da função que a gente encontrou foi x1 igual a 3 e x2 igual a 2. Vou colocar esses dois valores na tabela de valores aqui. Vamos fazer uma tabelinha de valores básica para o x. Vou começar com 0, 1, 2, 3. Olha, observe que eu vou usar o 2 e o 3 porque eu já sei que vai dar o zero da função, vai me ajudar a montar o gráfico de uma forma mais rápida. Vamos encontrar os valores. Qual é a lei da função dada? Toda vez que falar em lei de função, é a função dada. X ao quadrado menos 5x mais 6. Então a gente vai resolver, né, para o valor de x dado. E a gente vai encontrar, já sei o x, a gente vai encontrar o y. Que aí, esse x e y a gente chama de par ordenado. Repetindo, par ordenado, porque no gráfico a gente vai sempre obedecer essa ordem, o x e o y. Vamos encontrar, toda vez que o x for 0, se eu colocar 0 aqui e 0 aqui e multiplicar por 0, vai dar 0. Sobra quem? O 6. Então, toda vez que o x, no caso aqui, for 0 e tiver o 6 na função quadrática, vai ser ele o valor. Então, já temos dois pontos que eu quero, o 0 e o 6. Professor, mas como assim? Se eu nem multiplicou? Olha, não tem sentido multiplicar por 0. É 0. Então, pôr 1 aqui no x agora. O segundo valor do x é 1. Então, quando o x for 1, o y vai ser 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6. 1 ao quadrado dá 1. 1 com 6 dá 7. 7 menos 5, no caso aqui, dá 2. Então, eu vou ter aqui o 1 e o 2. Nesse caso, o y aqui vai dar 0, porque a gente viu que foi as raízes, né? Mas vamos fazer a conta aí, ó. X ao quadrado menos 5 vezes x vezes 2 mais 6. 5 ao quadrado, 2 ao quadrado, perdão, dá 4. 4 mais 6 dá 10. 5 vezes 2 dá 10.
10 menos 10 dá 0. Como foi dito, é o zero da função, né? Então, eu tenho 2 para x e y para 0. Mesma coisa vai ser para o 3, que é o zero da função. 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3, mais 6. Novamente, 3 ao quadrado dá 9, 9 mais 6 dá 15. 5 vezes 3 dá 15. Como ele é negativo, 15 menos 15 dá 0. Então, eu tenho aqui 3 para x e 0 para y. Com esses valores da tabela de valores carinhosamente eu chamo de TV, né? TV, tabela de valores. Ou para aqueles alunos que têm um pouco de preguiça, te vira. Brincadeira, vamos estudar. Agora vamos montar o gráfico. Vamos montar o gráfico no plano cartesiano, né? Que é formado pelo eixo vertical, chamado de valor de y, onde fica localizado o valor do y, chamado também de eixo das ordenadas. E um eixo horizontal, que é o valor do x, onde é colocado os valores do x, também chamado eixo das abscissas. E para que a gente monte esse gráfico, é preciso que a gente siga os pontos encontrados na tabela de valores e que tenha em mente aquelas duas situações. Se o A, no caso aqui, o A é igual a 1, eu sei que o A é positivo, maior que 0. Então, a parábola vai ter a concavidade voltada para cima. E como eu sei que o zero das funções que a gente já desenvolveu ela foi 3 e 2, ou seja, dois valores diferentes, eu sei também que o delta foi maior que 0. Então, vai cortar em 2 pontos, conforme já dito. Vamos montar. Quando eu tenho 0 para x e 6 para y, nessa situação, o ponto fica no 6. Aqui, ó. E quando eu tenho 1 para x e 2 para y, vou localizar aqui paralelamente, ó, 1 para x e 2 para y. O ponto fica na interseção aí de 1 e 2. O 2 e o 0, 2 para x, 0 para y, nesse caso o ponto fica no 2. Perceba que toda vez que tiver o 0 e um número, o ponto fica no número. Simples assim, segue essa ordem que vai dar certo. O ponto fica no 2. E entre 3 e 0, o ponto fica no 3. Então, veja só. Lógico, se eu tivesse atribuído outro valor, se eu atribuísse outro valor, né, teria que, como ponto mínimo dele, 0,25, mas não vem o caso agora. O gráfico fica assim, ó. Já sei que a concavidade é voltada para cima. Queria chamar a atenção um detalhe. Veja onde o gráfico bateu aqui, no 6. A parábola, ela vai cortar o eixo do y sempre no valor do c. Observe que na função, o c é o 6. Ó. Isso pode ser generalizado para todos os gráficos. Se tiver o c, a parábola vai cortar o eixo do y no c. Beleza. E como foi dito, ó, cortou em 2 pontos distintos no x. No 2 e no 3, como é o zero da função. Bem, os próximos pontos eu vou fazer no vídeo 2, porque esse aqui vai ficar muito grande. Se gostaram, compartilhe, dê o seu like e vamos estudar para fazer essas provinhas aí do ensino fundamental do 9º ano e do 1º ano do médio.